Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Hoje vamos falar de uma planta, tá, que na verdade não é tão novidade, mas entrou com tudo no mercado, né? Principalmente no mercado mundial, que é a cúrcuma. Tá? Ela é conhecida também como flor do gengibre. Fique até o final desse vídeo, é um vídeo bem curtinho, tá? Que a gente vai passar algumas dicas, né, sobre o cultivo dessa cultura, principalmente em vaso. A cúrcuma, né, eu vou deixar aqui o nome científico dela, é da família Gingiberacea, né? Eu já conheço há muito tempo. Novas variedades estão aparecendo no mercado, isso porque os melhoristas estão trabalhando com cruzamento e obtenção dessas variedades belíssimas que vocês estão vendo aqui. É muito simples essa planta, eu vou dar algumas dicas aqui nesse vídeo curtinho, tá? Você pode ter essa planta em vaso ou no jardim, que elas vão muito bem. Vamos lá, né? Bom, com relação ao substrato, né? O substrato que elas gostam é um substrato leve, tá? Quando eu falo leve, é que tenha uma porosidade bem significativa, tá certo? Então ela vai em substrato, por exemplo, se você utilizar a casca de pinos, se você utilizar casca de arroz carbonizada, elas gostam muito, tá? Numa porcentagem aí até 40, 50%, vai muito bem, tá certo? É uma planta bem resistente em relação a encharcamento do solo, mas também gosta, tá? Principalmente de solos arejados, tá certo? Então fica a dica aqui, ok? Muita gente me perguntando se pode utilizar o carvão também, né? Carvão vegetal picado. Pode sim, não tem problema nenhum. Ela até o carvão, né? Eu já falei em vários vídeos aqui. Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Que ela tem um poder tamponante, tá? É um pequeno poder tamponante, mas ela não deixa, digamos assim, oscilar muito a acidez, né? E ela acaba retendo uma boa quantidade de sais, tá, que possam salinizar o seu substrato, entendeu? Por isso que é bem interessante. Assista esses vídeos sobre o carvão que a gente já comentou, que vai ajudar bastante o seu entendimento, né, com relação ao substrato. Bom, a rega eu já comentei, né, é uma planta que suporta bastante, digamos assim, o encharcamento, tá? Mas nunca vamos exagerar. É uma planta que responde bastante, tá, a rega, tá? Mas não deixe encharcado não, tá certo? Faça uma rega prudente, né? Okay? Não deixe o solo secar por muito tempo, tá certo? Isso é a principal dica com relação ao substrato, tá? Muita gente acaba deixando aqueles pratinhos com água, que não é interessante, principalmente por causa da dengue, né? Tá? Mas é uma cultura que, se o substrato tiver poroso, não tem tanto problema. Bom, com relação à adubação, tá? Ela responde bastante, tá? Principalmente a adubação rico em nitrogênio, principalmente aí da forma orgânica. Não é uma planta exigente, tá? Muito exigente com relação à adubação, tá? Mas você pode utilizar os principais adubos orgânicos, né? As tortas, por exemplo, não em quantidade muito grande, porque isso pode danificar as folhas, principalmente das que liberam amônia, tá certo? Então eu falei sobre isso também em alguns vídeos, né? Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Mas com relação à adubação, à nutrição, é bem interessante, tá certo? Você vai conseguir sim cultivar bem essa planta, tá? Elas não podem ficar num vaso muito pequeno, tá? Muita gente tem elas em vaso pote 15, né? Que é o 15 centímetros de diâmetro. Se você deixar, elas vai ficar sufocada porque elas crescem, tá? Principalmente porque o rizoma, né? Ela vai crescendo lateralmente. Então você precisa utilizar vasos, tá, de diâmetros maiores. Eu utilizaria de 20, 25 até 30 centímetros de largura. Demorou, mas conseguimos finalizar o livro Entenda e Cultive as Suas Orquídeas Phalaenopsis. Esse livro tá muito bacana, tem mais de 300 fotos, 11 capítulos e escrito de uma forma muito simples. Você pode cultivar ela em tronco de árvores. A gente aqui deixa todas as dicas bem bacanas, tá, sobre o cultivo da adquira, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso trabalho. Bom, com relação ao ambiente, né, as gengiberáceas, no geral, elas preferem ambiente de sol, tá? Existem várias gengiberáceas, eu estou falando aqui da cúrcuma, tá? Essa flor de gengibre que a gente está vendo atrás. Elas preferem ambiente com pleno sol. Se você morar, por exemplo, num apartamento, né, você deve colocar no lugar mais claro possível, tá? Possivelmente, tá, do lado da janela, onde ela consiga absorver, né, consiga captar a maior quantidade de luz possível por dia, tá? Existe um trabalho que eu li, né, que eles falam
tá, em torno de 4 ou 5 horas de luz diárias, né, essa luz direta, tá certo? Então, esse deveria ser o ambiente. Ambiente que tenha sombra plena, tá, ela vai crescer também, mas ela pode não florescer, tá? Por quê? Porque ela necessita de toda a energia para a emissão das flores, tá certo? Então fica a dica aqui com relação ao ambiente, ok? Com relação a pragas e doenças, né, as pragas, né, eu tenho visto alguns gafanhotos que acabam comendo, mas parece não ser a folha predileta delas. Com relação a pragas, né, a cúrcuma, né, essa flor de gengibre, ela é bem resistente. Tá, okay? Agora, com relação a doenças, né, eu já tenho visto que algumas variedades, né, elas podem sofrer com o fusário, tá, do solo. Okay? É um fungo do solo. Eu falo muito sobre o fusário, principalmente em um cultivo de orquídeas. Eu vou deixar aqui, tá? Que é a mancha negra, né? Que a podridão negra das plantas. E essa podridão negra, tá? Ela pode acabar afetando negativamente essa cultura, tá certo? Então, substrato estéril, que eu sempre comento aqui, é muito importante. E por fim, né, a duração, a durabilidade das flores, né? É uma flor, tá, que dura bastante, tá? Se ela ficar no vaso, tá? Ela chega aí seus 25, 30 dias fácil, ok? Agora, em forma de corte, que muita gente tem utilizado a cúrcuma na forma de corte, de 10 a 15 dias, tá? Então elas são utilizadas principalmente para arranjos de mesa, né? Que ficam muito bonitos, principalmente essas novas variedades, ok? Bom, aqui eu fiz um vídeo rápido sobre a flor do gengibre, tá? É uma coisa nova, tá? Principalmente aqui pra gente, tá? Mas é bem interessante. Eu vou fazer outros vídeos a respeito dessa cultura, tá? A gente adquiriu algumas variedades e a gente está trabalhando com relação a essas culturas, né? E a gente vai passando os detalhes para vocês, ok? Se vocês não entenderam algum ponto desse vídeo, entre em contato com a gente, tá? A gente vai responder, tá? A gente responde todas as perguntas, ok? Pode demorar um pouco, mas a gente vai acabar respondendo, tá certo? Enviem as suas dúvidas, perguntas, tá? Muito obrigado. Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo, né, para uma entidade, tá certo? E dessa vez nós estamos dedicando para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Qualquer alimento não perecível, roupas usadas, tá certo? E qualquer outro donativo ajuda essa entidade. Ajude você também. E também ajude o nosso canal, tá certo? Compartilhe esses vídeos, né, que são, na verdade, informações importantes e interessantes para quem gosta de planta, quem cultiva plantas ornamentais ou simplesmente de jardim, tá certo? Se vocês puderem compartilhar, ajuda bastante. Clique também no inscrever, no joinha e no sininho, tá certo? Com isso você vai receber informações quando o canal tiver novos vídeos. Conto com você, muito obrigado, te aguardo no próximo vídeo.